Boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais um encontro síncrono. É um prazer revê-los. Já tem ainda uma parte considerável da turma para entrar, mas vamos já começando aqui os nossos preparativos, que hoje temos 3 assuntos para tratar. Espero que todos tenham assistido às videoaulas que foram disponibilizadas. Vamos, então, nos preparando aí para iniciar. Primeiro, como eu sempre faço, vamos fazer aí uma revisão do nosso estudo de caso de sexta-feira. Eu vi que mais de 90% da turma respondeu o estudo de caso, alguns não responderam, mas as respostas, esse estudo de caso era bem simples, né? Então vocês não tiveram dificuldade, como eu esperava, em responder, né? Não exigia grande pesquisa, grande digressão, então o estudo de caso foi bem tranquilo de ser respondido. As respostas, algumas foram um pouco mais redigidas com maior densidade, mas, no geral, não houve assim, nenhuma resposta que eu identifiquei erro. Uma coisa que alguns deixaram de falar foi a natureza jurídica da responsabilidade, que é uma responsabilidade por transferência. Tá? Eu já coloquei para todo mundo, eu já disponibilizei o, entre aspas, gabarito, né? A resposta que eu achava mais completa, né? Então, quem teve, eu disponibilizei isso hoje à tarde, então quem chegou a ver viu que eu começaria a resposta explicando para o cliente a diferença entre contribuinte e responsável e, após explicar a diferença entre contribuinte e responsável, que é o conceito que está no artigo 121, parágrafo único, eu explicaria que, no caso, ele não seria contribuinte, porque ele não praticou aqueles fatos geradores. Mas o fato dele não ter praticado os fatos geradores do IPVA de 2016, 2017 e 2018 não afastaria a condição dele de sujeito passivo, porque a sujeição passiva dele era na qualidade de responsável, aí eu apresentaria a natureza jurídica, e seria uma responsabilidade por transferência, porque ela ocorreu em momento posterior ao fato gerador. Então, a natureza jurídica da responsabilidade, que era uma das perguntas que eu deixei, era de natureza jurídica de responsabilidade por transferência, porque ela surgia em momento posterior ao fato gerador. E ela decorria de lei. Então, por isso que seria uma responsabilidade tributária. E, portanto, ele deveria sim pagar esse IPVA desses 3 anos, porque ele adquiriu conforme o artigo 131, inciso 1º do Código Tributário. Tá joia? Essa era a resposta que seria esperada se fosse numa prova, tá bom? Mas é que eu falei, a grande parte acertou, alguns apenas deixaram de falar em responsabilidade por transferência. Todo mundo falou que era responsável tributário, na forma do 131, inciso 1º, isso aí ninguém discrepou. Só o que diferenciou foi apenas esse complemento da responsabilidade por transferência. Ficou alguma dúvida sobre o estudo de caso que a gente apresentou? Eu acho que não, professor. Fica tranquilo. Beleza, então tá bom. Bem tranquilo, né? Bem dentro daquilo que a gente vem conversando. A finalidade do estudo de caso é consolidar, né, a matéria da semana, e acho que atendeu à expectativa e ao que era planejado, também sem sobrecarregar vocês. Não adianta eu botar 5 estudos de caso para vocês fazerem num dia, né? Como eu disse, eu sei da realidade, sei que vocês têm outras cadeiras, então a gente tem que dosar, né, o nosso conteúdo e as atividades que vocês vão fazer de forma assíncrona. E agora vamos, então, ao conteúdo da semana, tá? Em relação ao conteúdo da semana, vocês viram que a gente terminou a parte da responsabilidade de terceiros, falando agora da responsabilidade de terceiros por atuação irregular.
falamos também da responsabilidade por infrações e encerramos nossa primeira unidade falando da denúncia espontânea. E antes de abrir já, de fazer alguns comentários, eu queria saber se já teria alguém que teria alguma pergunta, alguma dúvida, ou algum aspecto que gostaria que fosse reforçado, que aí já direciona um pouco aí a minha fala, para eu não ficar aqui 1h30 falando sem um direcionamento. Alguém tem alguma pergunta, ou teria algum direcionamento a fazer, algum ponto que não entendeu, que queria um esclarecimento melhor? Nada? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat, mas acho que eu não vi nada, não. Só boa noite aqui no chat. Professor, boa Diga, noite. Lucas. Boa noite. Eu fiquei com dúvida na questão da responsabilidade dos sócios, na Certo. questão da responsabilidade solidária, se só seria solidária na questão da dissolução irregular. Muito bem, vamos lá. É muito pertinente porque realmente é um tema bastante complexo. Eu acredito que do conteúdo da semana, o tema mais complexo seja exatamente essa questão da responsabilidade do sócio por ato irregular. Porque é o seguinte, vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar que o artigo 135, ele fala que a responsabilidade é pessoal, não é isso? Quando aí o sócio, por que o sócio? Porque lá no inciso 3º fala, né, do gerente, deixa eu falar aqui da mesma forma que está no inciso 3º, para a gente não estar falando fugindo aqui. Lá no inciso 3º ele fala diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. Por isso que fica a questão do sócio. E aí, Lucas, só atentar aqui o seguinte, aí a responsabilidade não é dos sócios, é apenas do sócio gerente. Se o sócio gerente pratica um ato que gera um crédito tributário, ele responde pessoalmente, já que esse ato irregular que ele praticou gerou um crédito tributário específico. O problema é o seguinte, aí vem o problema do encerramento irregular da atividade. Então, primeiro eu vou discutir a questão do encerramento irregular da atividade, tá, Lucas? No encerramento irregular da atividade, o sócio-gerente, por ele ser o responsável, o administrador e quem representa a pessoa jurídica, ele é aquele que é incumbido de fazer o encerramento da empresa, ou seja, se dirigir à junta comercial para encerrar a atividade. Como ele não faz isso, porque ele não tem lá como comprovar a quitação dos tributos e das dívidas, ele simplesmente encerra a empresa de maneira irregular, ou seja, encerra apenas ela de fato, mas não encerra ela de direito. Isso, como é uma atitude ilegal, irregular, ele passa a responder, só que ele não responde pelo crédito tributário decorrente do encerramento irregular apenas. É isso que o STJ fez. O STJ falou o seguinte: a empresa tem dívida, entre elas dívida tributária. Quando o sócio-gerente ele encerra irregularmente a empresa, esse ato dele irregular não pode atrair pessoalmente os créditos tributários, porque aquela dívida tributária é da empresa. Esse ato que ele praticou de encerrar a empresa irregularmente não gerou para ele, entre aspas, nenhum benefício. Então, por isso que a sociedade não sai de cena. Porque imagina, se você encerra irregularmente a atividade, e aí o sócio passa a ser responsável pessoal por todos os tributos, o que acontece? Aquela pessoa jurídica poderia voltar à atividade, mas aí aquele indivíduo já ficou responsável pessoal, então pronto, é como se você livrasse a empresa da condição de contribuinte. Então, o que o STJ fala? Naquelas situações em que a empresa se beneficia ou a empresa ela realiza o negócio jurídico, ela realiza o fato gerador, a responsabilidade do sócio que pratica o ato irregular, como no caso do encerramento irregular da atividade, não pode ser pessoal, porque senão você estaria beneficiando a pessoa jurídica. Então, por isso que o STJ entende que essa responsabilidade ela é solidária. Por que solidária? Aí vem lá na questão lá do artigo 124 do nosso Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, do nosso Código Tributário. Por quê? Porque lá não diz que existe a solidariedade de fato quando há interesse comum entre as partes. Então, há um interesse comum entre o sócio que praticou o ato irregular
e a empresa, e a pessoa jurídica. Então, o STJ ele conjuga o 135, inciso terceiro, com lá o 124, e diz que essa responsabilidade do sócio ela é solidária. Tá certo? Então, por isso que o STJ tem o entendimento, que eu botei para vocês a ementa ali, de que no caso de dissolução irregular, a pessoa jurídica ela não sai de cena, porque na responsabilidade pessoal, concorda que a pessoa jurídica, o contribuinte, sai de cena, só que ela não é pessoal nesse caso da dissolução irregular, ela é solidária. Aí vamos lá, um complemento que ficou implícito na sua pergunta. E vai ser apenas no encerramento irregular, e o STJ já disse que não. Não apenas no encerramento irregular vai haver solidariedade do sócio. Você vai ter solidariedade também do sócio-gerente naqueles atos em que a pessoa jurídica ela se beneficia da atuação irregular do sócio. Vamos ao exemplo. Digamos que o sócio chegue, o sócio-gerente, o administrador, diga assim: a partir de hoje, ninguém mais emite nota fiscal nessa empresa. Esse ato que ele está tomando é um ato ilegal, né? Não há dúvida disso. E nesse ato ilegal, vocês concordam que a maior beneficiária, na verdade, é a empresa, que o sócio não está praticando um ato ilegal em seu benefício. Então, por isso, nessa situação, o sócio vai responder solidariamente, porque, embora aquela atitude dele seja uma atitude legal, que atrairia ali o 135, inciso terceiro, o beneficiário dessa decisão administrativa dele é a própria empresa. Então, nesse caso, o contribuinte não sai de cena, e aí a responsabilidade vai ser solidária. Consegui esclarecer, Lucas, essa situação e os demais colegas? Conseguiu. Tranquilo. E esse é o ponto realmente mais importante, Lucas. Foi muito boa a sua pergunta e seu pedido da gente esclarecer melhor e aprofundar melhor o tema, porque de tudo que a gente estudou essa semana, o ponto, sem dúvida, mais complexo e mais importante é essa responsabilidade do sócio por ato irregular, em que esse ato favorece a pessoa jurídica. Porque, nesses casos, a responsabilidade, embora lá fale em pessoal, o STJ diz que ela é solidária, porque ele conjuga o 124 do Código Tributário, aquela solidariedade de fato, quando há interesse comum, com o artigo 135, inciso 3º. Tá certo? Entenderam isso aí? Ficou alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, basicamente, o que eu queria, então, já que... mais alguma pergunta, antes de eu fazer uma passagem geral sobre o tema, sobre a matéria? Se não tiver, eu vou começar a fazer essa rápida recapitulação, aprofundando em alguns pontos que na videoaula eu não aprofundo para o vídeo não ficar muito, muito cansativo, tá? Bom, como não tem, eu vou começar, então, sobre essa questão do artigo 135, lembrando que uma coisa que eu queria chamar a atenção, que as mesmas pessoas do artigo 134, elas podem incorrer na responsabilidade pessoal do 135. O que vai diferenciar? O modo de atuação dessa pessoa. Então, aqueles mesmos indivíduos elencados como responsáveis no artigo 134, se eles atuarem de maneira regular, eles não respondem pessoalmente, nem respondem solidariamente. A gente viu que lá no 134 a responsabilidade ela é subsidiária. Mas quando aqueles indivíduos lá do 134, quem? Pai, tutor, curador, administrador de bens de terceiros, inventariante do espólio, administrador da massa falida ou da empresa em recuperação judicial, o tabelião e o sócio da sociedade de pessoas, quando eles atuam de maneira irregular. Qual que é essa atuação irregular? A atuação irregular tem que ser quando ele atuar com excesso de poderes. Não é bem o caso dessas pessoas, porque pode ser no caso do administrador de bens de terceiros, porque geralmente esse contrato de administração de bens de terceiros, ele é um contrato mandato, porque ele dá também poderes a esse administrador de atuar em nome do representado. Então, você pode ter excesso de poderes ali no caso do administrador de bens de terceiros. Mas, a rigor, será o quê? Quando praticar ato ilegal
não vai ter ato contrário a estatuto e contrato social, porque isso não vai acontecer naquelas hipóteses do 134. Então, toda vez que aquelas pessoas do 134 praticarem um ato contrário à lei, um ato ilegal, isso vai atrair para eles a responsabilidade do 135. Não vou entrar aqui, enumerar cada um e explicar cada uma das pessoas de 134, porque isso a gente já falou quando tratou da responsabilidade deles por atuação regular. Então, eu queria só fazer esse contraponto, que no caso dessas pessoas lá, embora o 135 fale em excesso de poderes, em ilegalidade, né, contra infração à lei, e infração contrário ao contrato social ou estatuto, na caso daquelas pessoas de 134, será em infração à lei, exceto o administrador de bens de terceiros, que ele pode atuar com excesso de poderes, porque normalmente o contrato, quando você contrata alguém para administrar o bem, implícito nesse contrato existe cláusulas de mandato, ou trocando aquelas pessoas poderes para praticar determinados atos. E quando ele pratica os atos excedendo os limites dos poderes que lhe foram confiados, ele vai incorrer também nessa responsabilidade. Fora isso, o normal no 134 é a infração à lei. Mas depois, o inciso segundo, ele traz os mandatários, que pode ser esse indivíduo lá, administrador de bens terceiros, porque ele tem um contrato, como eu disse, que também tem cláusulas de mandato, mas, a rigor, o mandatário será aquele que terá uma procuração para atuar no interesse de um terceiro. É um contrato, né? Existe o contrato de mandato. Pode ser também o preposto, e o preposto é aquele indivíduo que atua em determinado negócio, em determinada situação, em nome de uma pessoa jurídica. Isso é o preposto. Então, o preposto é aquele que atua numa situação específica em nome de uma pessoa jurídica. Ou então empregado. Então, nessas situações... Certo. Marcelo, daqui a pouco eu falo da decisão de executividade, tá bom? Eu vi agora aqui, quando eu estiver falando aqui no andamento aqui, eu vou chegar na decisão de executividade, tá joia? Vou enfatizar mais isso e fazer o contraponto com o embargo de terceiro. Vamos lá. Então, quando eu tiver, o empregado, ele pode ser responsável? Sim, desde que ele pratique um ato, que esse ato gere um tributo. Veja bem que a responsabilidade pessoal, ela é referente pelo crédito tributário decorrente de obrigação tributária que seja gerada pela atuação da pessoa. Então, o empregado ele não pode ser responsável, óbvio, quando o gerente diz que não é permitir nota fiscal. Porque aí quem deu, ele só está cumprindo a ordem do empregador. Então, ele não pode ser responsável. Lógico que se ele pratica o ato, e esse ato é um ato unilateral dele, aí ele vai ser responsável pessoal em relação aos créditos tributários que decorrerem desse ato pessoal dele. Um exemplo muito comum, e que depois a gente vai até falar sobre isso lá na infração, né, na responsabilidade por infração, é, por exemplo, quando o empregado desvia peças de estoque. Quando ele faz isso, ele está, na verdade, cometendo um crime contra a empresa, ele está furtando a empresa. E, por óbvio, essa atuação dele não vai poder gerar responsabilidade tributária da empresa, porque esse ato é um ato ilegal, ninguém tem dúvida que um crime é ato ilegal. Então, esse tributo que vai ser gerado com a saída irregular da mercadoria vai ser responsabilidade pessoal de quem? Do empregado que praticou o furto. Lógico, e a gente precisa ter isso bem claro, precisa ter isso bem claro, de que o ônus de alegar isso vai ser do contribuinte, porque, a rigor, para o fisco não vai saber se o empregado está furtando. Quem vai ter que declarar isso ao fisco vai ser quem? A empresa. Fala, fisco, tive aqui um prejuízo porque desviaram 200 pares de sapato do meu estoque aqui da minha fábrica. Tanto é que registrei boletim de ocorrência para apurar, mas houve esse desvio. Aí, contabilmente, né, vai ter que ser feita uma nota para estornar eventual crédito tributário, mas você já exime essa responsabilidade sobre o crédito tributário em razão
de alguma atuação do fisco que viesse penalizar a empresa por essa saída irregular de mercadoria sem nota fiscal. E aí, veja, eu estou dando um exemplo aqui do desvio de mercadoria, não é quando a empresa, intencionalmente, através de um ato de deliberação da diretoria, de deliberação do gerente, resolve não emitir nota fiscal. Aí não há como responsabilizar o funcionário, a responsabilidade vai ser do administrador, tá certo? E também o inciso terceiro, que é a responsabilidade onde vai enquadrar o sócio, né? Quando ele fala em diretor, gerente, representante de pessoa jurídica de direito privado, ele está se referindo o gerente ao sócio-gerente, que é quem vai estar designado no contrato social. O representante ou diretor vai ser aquele que vai estar designado no estatuto social. O estatuto é para as sociedades anônimas, o contrato social é para a sociedade limitada. Então, essas pessoas, quando praticarem atos com excesso de poderes, com excesso do contrato social, infração ao estatuto, vão responder por esses atos e essas decisões que eles tomarem. E aí vamos chegar aqui nos pontos polêmicos. Um ponto, vamos lá. Isso, exatamente, Iane. Quando você fala de responsabilidade do sócio, o entendimento do STJ é o seguinte: se o sócio pratica um ato em que esse ato é para beneficiar a empresa, esse exemplo que eu dei é bem claro, quando ele diz que não é para emitir documento fiscal. Nesse caso, a responsabilidade pessoal não pode ser dele, porque o maior beneficiário da não emissão de documento fiscal é quem? É a pessoa jurídica, porque vai deixar de pagar o imposto. Um beneficiário, entre aspas, porque é um ato ilegal, lógico. Mas, nesse caso, Iane, o sócio ele toma essa providência, o sócio-gerente, o diretor, mas quem vai ser o beneficiário não vai ser a empresa, não vai ser ele, vai ser a empresa. Vamos a um exemplo em que, na verdade, o sócio se beneficia da situação e não a empresa. Digamos que no contrato social existe a previsão de que, para se adquirir um imóvel, não pode, o sócio-gerente lá na empresa ele não pode adquirir imóvel sem a anuência dos demais sócios, ou seja, esse é um ato que ele não pode tomar, não pode atuar sozinho. Está lá no contrato social, tem o artigo lá, um dos artigos do contrato social, dizendo que a aquisição de imóvel somente mediante deliberação, né, de todo o quadro societário, de aprovação de 100% do quadro societário, ou seja, todos os sócios têm que concordar com a aquisição de um imóvel. E aí, o que o sócio faz? Ele resolve, utilizando a pessoa jurídica, tinha um dinheiro em caixa, o sonho dele era ter uma casa de praia, ele vai e compra um imóvel localizado em Aracati, lá em Canoa Quebrada, porque ele quer... O imóvel, na verdade, está no nome da empresa, mas ele comprou para ele nem quer que os sócios saibam. E aí começa a chegar a cobrança de IPTU para a empresa do imóvel em Canoa Quebrada. Percebe que esse imóvel não beneficia em nada a empresa e percebe que, na verdade, esse ato do sócio ilegal, ele prejudica a empresa, porque pegou ali dinheiro da empresa para comprar um imóvel que ele compra sem autorização de todos os sócios, para ele poder usufruir daquele imóvel. Então, nessa situação, essa responsabilidade vai ser pessoal do sócio. Quando chegar a cobrança IPTU do nome da empresa, a empresa vai falar: ué, mas como que está cobrando IPTU de uma casa em Aracati, em Canoa Quebrada, se nós não temos casa em Aracati? Tem sim, está aqui, ó, está aqui a escritura, aí vocês são proprietários da casa, a empresa é proprietária da casa. O que a empresa vai alegar? Não, esse ato foi praticado de maneira irregular, de maneira ilegal, porque para haver a compra do imóvel tinha que ter a anuência de todos os sócios. Isso significa que vai invalidar o fato gerador, invalidar a obrigação tributária? Não. Mas vai ter que apresentar isso ao fisco, para o fisco instaurar um processo administrativo fiscal, e aí ele transferir a responsabilidade desse IPTU, que teria a empresa como contribuinte, para o sócio que praticou o ato. Ficou claro, Iane? Nessa situação, a empresa não é beneficiada. Esse ato irregular do sócio, pelo contrário, ele prejudica a empresa. Tá bom?
Então, por isso que o STJ diz que quando o ato beneficia a empresa, não há que se falar em responsabilidade pessoal do gerente que toma, ou do sócio-gerente que pratica o ato, e sim responsabilidade solidária. Nesse exemplo que eu dei, não, né? A gente viu que no imóvel aí, em Canoa Quebrada, não tem aí nenhum benefício para a empresa está em Juazeiro, né? Não tem porquê o cara, né, ter um imóvel litorâneo, uma casa, ou seja, não vai servir para nenhuma finalidade empresarial aqui, tá? Exatamente, Anne. O ônus da prova será da empresa. Quando a gente fala nessa responsabilidade pessoal, que não tem como o fisco saber que o ato é irregular. Como é que o fisco vai descobrir essa irregularidade? O fisco cobra de quem? Do contribuinte, que é quem pratica o fato gerador. Então, caberá, aí, nesse caso, a empresa, para afastar essa sujeição passiva como contribuinte, ele apresentar ao fisco, né, essa situação que gera a responsabilidade do terceiro pela atuação irregular. Tá certo? Vai ser necessário que o fisco provoque, né, e demonstre, não só provoque, como ele demonstre a situação. Nesse exemplo que eu dei, fica bem claro, porque ele vai pegar as atas, né, as reuniões da empresa, né, dos sócios, e vai ver que nunca teve uma deliberação autorizando a compra de imóvel em Canoa Quebrada. Então, como todas as reuniões dos sócios têm que ficar consignado em ata, né, depois essa ata é levada a registro na junta comercial, então isso aí não vai ser difícil ele fazer essa prova, tá bom? Vamos agora aqui, essa questão, então, do sócio já ficou bem clara, eu queria tratar agora desse problema do meio de defesa, que foi o julgado que eu botei para vocês ali, tá? O julgado que eu trouxe para vocês é para discutir justamente qual é o meio de defesa que o sócio, ou seja, aquele que foi colocado na condição de responsável por ato irregular, na forma do artigo 135, qual vai ser o meio de defesa que ele vai utilizar? E aí eu vou estar respondendo, né? Vou estar atendendo aqui a pergunta do Marcelo, né? Aí o Lucas perguntou aqui, acho que é sobre mim. Em regras, hipóteses 135 são por transferência? Não. Lembra que a gente até falou, acho que eu botei um julgado, que a responsabilidade de 135 ela é tida como uma responsabilidade por substituição, tá? Ela acontece junto com o fato gerador, porque o fato gerador decorre da atuação irregular do gerente. Então, nesse exemplo que eu dei, ele é por substituição, só que o fisco não tem conhecimento dessa situação. Então, ela só vai recair na responsabilidade de terceiro se o contribuinte informar o fisco o fato. Mas, veja, ciente do fato e demonstrado, é como se o contribuinte nunca tivesse integrado a relação jurídica. Percebe que o fato ele é concomitante com o fato gerador, ou seja, o ato ilícito ele é concomitante com o fato gerador, porque é o ato ilícito que dá surgimento ao fato gerador. Só existe o fato gerador do IPTU porque o indivíduo praticou o ato ilegal de fazer a compra do imóvel sem observar os poderes, observar o regramento do contrato social, tá bom? Então, Natan, né? Então, perdão, foi o Lucas que perguntou isso, tá certo, Natan? Ô, Lucas, então, essa responsabilidade não é por transferência, ela é por substituição, porque ela surge exatamente com o ato irregular, desde que não haja favorecimento da empresa. Então, fique bem claro, é no caso aqui que eu estou trazendo para vocês da compra desse imóvel irregularmente, tá bom? Então, nesse caso, a responsabilidade é por substituição. Só que o fisco não tem essa informação. Então, essa responsabilidade vai depender de um ato do fisco posterior. Isabela, eu estou em aula. Vai depender de um ato do fisco posterior. Tá certo? Não, mas veja, Natan, essa questão do fisco solicitar o registro, aí não cabe solicitar o registro. Se o ato é irregular, como é que vai ter registro? Não tem registro, tá? Não tem registro, porque se o fisco não fizer, aí o que você vai fazer como advogado tributarista? Você vai entrar com ação anulatória de débito fiscal.
Porque você já demonstrou para o fisco, iniciou o processo administrativo tributário e demonstrou que ali a responsabilidade é pessoal do sócio-gerente. Se o fisco não quer cobrar dele, o problema é dele. E aí você entra com a ação, ainda vai ganhar uns honoráriozinhos contra a Fazenda Municipal, né, para o procurador aprender a ler o Código Tributário. Porque ali o ato ilegal, o reconhecimento do ato ilegal, e ele vai se dar na esfera administrativa, vai deslocar a sujeição passiva para quem praticou o ato. Não tem que alterar registro nenhum, não. O que ele vai ter que fazer é, com base ali naquele ato, a Fazenda provocar o fisco para deslocar. A questão de anular o registro, anular a compra e venda, aí é outra história que a empresa vai tomar providência nociva. Eu não estou aqui na matéria tributária. A empresa pode depois entrar com ação para anular essa compra e venda, ou ela pode mesmo realizar a venda do imóvel. Independente disso, independente de ela vender o imóvel, dela anular a compra e venda, quem é responsável pessoal pelo IPTU é o gerente que praticou o ato com excesso de poderes. Perceba, eu estou falando aqui de sujeição passiva, certo? E para o fisco reconhecer isso, não precisa de decisão judicial, não. Até porque ele que faz o lançamento do crédito tributário. Lançado o crédito tributário, quando você recebe a notificação, a sua empresa já vai impugnar e dizer, olha, esse ato aqui que gerou esse IPTU, ele foi praticado com excesso de poderes e, portanto, a responsabilidade vai ser pessoal. Está aqui o contrato social, está aqui as atas das últimas reuniões, está aqui a certidão da junta comercial dizendo as atas das reuniões dos sócios que foram averbadas na junta comercial. Então, acabou a conversa. O fisco tem que alterar a sujeição passiva para o responsável tributário. Daqui a pouco eu entro nisso, Yane. Deixa eu só terminar aqui a pergunta do Natan. Ficou claro, Natan, a situação? Então, beleza. Então, vamos passar aqui para a discussão sobre exceção de pré-executividade e embargos do devedor. Tá bom? É isso mesmo, Yane. Você tem razão. O meio de defesa do sócio, incluído na execução fiscal, para ele poder se defender dessa condição de responsável tributário, ou seja, para ele dizer que não praticou nenhum ato do artigo 135, o meio de defesa será o embargo do devedor. Por quê? Foi o que eu botei no julgado lá do STJ. E aí, para eu chegar a essa conclusão, eu primeiro preciso explicar o que é a exceção de pré-executividade. O que é a exceção de pré-executividade? Exceção de pré-executividade é um meio de defesa construído à revelia do ordenamento jurídico, à revelia da lei. O nosso CPC não tem nenhum dispositivo que fale de exceção de pré-executividade. Você não vai encontrar nenhuma lei extravagante que trate de exceção de pré-executividade. Da onde veio a exceção de pré-executividade? Ela veio do direito italiano, porque lá no direito italiano entendia-se que quando você tivesse um título cambial que não preenchesse os requisitos cambiariformes, aí lá do direito empresarial, que vocês sabem melhor do que eu, o direito italiano construiu o seguinte: quando o vício do título ele é induvidoso, ao invés do executado embargar a execução, ele pode simplesmente apontar para o juiz esse vício, porque é um vício que o juiz pode conhecer de ofício e é um vício que não depende de produção de prova. Então, por isso que o direito italiano criou essa exceção de pré-executividade. Por que de pré-executividade? Exatamente, Maria Clara, porque é matéria de ordem pública, e porque é algo que é de fácil demonstração, é só olhar o título e ver que não tem algum dos requisitos da cambial. Esse instrumento, ele começou a ser adotado no Brasil por força da jurisprudência, doutrina, tá, gente? Perdão. A doutrina trouxe para o Brasil, a jurisprudência começou também a acompanhar, e hoje é até simulado. Eu botei a súmula do STJ, que, se não me engano, eu botei no slide, que diz que é possível exceção de pré-executividade como meio de defesa na execução fiscal, desde que
trate de matéria de ordem pública e que não exija dilação probatória. Então, para eu ter exceção de pré-executividade, eu preciso de algo que seja uma matéria de ordem pública, e já fica bem claro que você discutir se uma pessoa é ou não responsável tributária não é matéria de ordem pública, porque o juiz não vai conhecer disso de ofício. E segundo, invariavelmente, o juiz vai precisar produzir prova, você vai ter que ter uma dilação probatória, porque o sócio vai dizer, eu não pratiquei esse ato, né? Não fui eu que assinei, não fui eu que dei a ordem. Como é que ele vai fazer isso? Ou ele vai ter que trazer documentos ao processo, ou ele vai ter que pedir perícia grafotécnica para comprovar que não foi ele que assinou o documento, ou então ele vai ter que ouvir testemunha. Todas essas situações que eu apresentei para você são o quê? Dilação probatória. Na exceção de pré-executividade, a parte faz uma mera petição. E nessa petição ela fala, juiz, tem uma nulidade ali no título executivo, na CDA, na certidão da dívida ativa. Então, por isso que não dá para o executado aduzir essa matéria, o executado aí, entendam bem, que é o sócio, o gerente que foi incluído na execução, não tem como ele alegar isso por meio de exceção de pré-executividade, porque, invariavelmente, além de não ser uma matéria de ordem pública, ou seja, uma matéria que o juiz poderia conhecer de ofício, também é uma matéria que vai precisar de prova. Ele vai precisar fazer uma prova documental, uma prova testemunhal, ou até uma prova pericial. Então, por esse motivo, sendo uma matéria que ele precisa produzir prova, o único meio de você discutir, o único meio de defesa na execução fiscal em que você produz prova é o embargo do devedor, ou embargo à execução fiscal. Em sede de execução fiscal, só existem 2 meios de defesa, gente. Exceção de pré-executividade ou então embargo de execução fiscal. Em sede de execução fiscal. Em matéria tributária tem outras ações. Mas em execução fiscal só tem 2 defesas. Ou você vai entrar com exceção de pré-executividade, nessas situações que você tem matéria de ordem pública e que não precisa de dilação probatória, ou então o resto fugiu de sair embargo do devedor, acabou. Não tem para onde você fugir. Então, por isso que o STJ disse, olha, não é idôneo como meio de defesa exceção de pré-executividade. Portanto, o único meio de defesa que se pode admitir na execução fiscal para discutir sujeição passiva, discutir responsabilidade de sócio, é o embargo do devedor. Qual que é o problema disso? O problema processual é que o embargo do devedor, na execução fiscal, e aí fique claro, gente, eu estou falando na execução fiscal, ele exige garantia. Diferente lá da execução de título extrajudicial, lá do Código de Processo Civil, que lá o embargo do devedor não precisa de garantia. Mas na execução fiscal, o STJ entendeu o seguinte, que como na execução fiscal ela é regida por uma lei especial, que é a Lei 6.830, e o Código de Processo Civil é uma lei geral, o Código de Processo Civil, apesar de não exigir garantia, a lei de execução fiscal exige garantia. Então, ainda que a lei geral seja posterior, lei geral posterior não derroga a lei especial, certo, gente? Como a lei geral posterior não derroga a lei especial, a consequência disso é o seguinte, o novo Código... Aliás, antes do novo Código de Processo Civil, tá? Essa alteração foi em 2005 ou 2006, houve uma alteração do CPC, afastando a obrigatoriedade de garantia do juízo nos embargos do devedor, lá no CPC. Então, desde 2006 ou 2005, se eu errar o ano, me desculpem, mas já o CPC de 73 já tinha uma alteração que dispensava a garantia. Antes era obrigatória a garantia do juízo nos embargos, lá no Código de Processo Civil. Depois, ele foi alterado ali em 2005, 2006. Então, se você for procurar os julgados do STJ, mesmo antes de 2015, ele já falava, 2016, perdão, que foi um novo Código de Processo Civil, ele já falava que a alteração do Código de Processo Civil não afastava a obrigação de garantia da Lei de Execução Fiscal. E depois o STJ, em repetitivo, sedimentou esse entendimento. Então, esse entendimento de que tem que garantir o juízo na execução fiscal, ele está já sedimentado em sede de repetitivo no STJ, tá bom?
Então, o problema para o empresário, né, para o sócio, é que para ele se defender, ele vai ter que garantir o juízo lá nos embargos. E como é que ele garante o juízo numa execução de R$1,5 milhão? Meio complicado. Então, muita gente alega que esse entendimento do STJ viola, né, a garantia do acesso à justiça, a garantia ao devido processo legal, ao direito do contraditório. E aí, qual a posição do Supremo sobre isso? Eu não sei, se alguém souber, me conte, porque o Supremo não conhece de nenhum dos recursos extraordinários que versam sobre a discussão da obrigatoriedade de garantia na execução fiscal. Se você botar no site do Supremo, se você pesquisar assim, garantia, execução fiscal, ou então bota necessidade de garantia, execução fiscal, vocês não vão achar nenhum acórdão. Vou repetir, nenhum acórdão. Vocês vão achar apenas decisões monocráticas, aí vocês vão achar para mais de 500 decisões monocráticas. Sabe o que essas decisões monocráticas dizem? Elas dizem assim, que a matéria seca da garantia na execução fiscal é uma matéria de índole infraconstitucional, que eventual violação de princípio, ela não é uma violação direta, é meramente reflexa e, portanto, não autoriza o processamento do recurso extraordinário. Então, você só encontra decisão monocrática negando conhecimento ao recurso extraordinário por não ser matéria de índole constitucional. Então, então, a gente tem que ficar com o que o STJ decidiu. Não sei se mais à frente algum ministro vai entender que essa questão representaria uma ofensa direta ao princípio constitucional e, por isso, seria passível de exame em recurso extraordinário. Por enquanto, o que se tem é que você só tem decisões monocráticas, né, a respeito disso, entendendo que não é matéria constitucional, a ofensa ela não é direta, ela é indireta ou reflexa, e, portanto, não cabe recurso extraordinário, então o Supremo não decide essa matéria. Tá? Então, a gente fica com o que tem no STJ. Ficou clara essa questão dos embargos, devedor, exceção de pré-executividade? Por que não dá para usar a exceção de pré-executividade no caso do sócio que queira afastar essa responsabilidade, que ele vai ter que usar os embargos do devedor? Ficou claro? E ficou claro por que os advogados tentam usar a exceção de pré-executividade, justamente por causa do problema de ter que garantir o juízo nos embargos, né? Às vezes entram com embargo, né? E aí eles pedem para dispensar a garantia, alegando exatamente essa questão do acesso à justiça, mas o STJ já tem recurso repetitivo, então, né, a consequência vai ser o quê? Improcedência liminar do pedido. Né? Vai ter que julgar liminarmente improcedente, porque não garantiu o juízo, então vai rejeitar liminarmente os embargos. Tá bom? Acho que está tudo entendido, né? Eu posso seguir adiante, então, nessa questão da responsabilidade de terceiros e passar para a responsabilidade por infrações? Sim, sim. Então, vamos em frente. Então, assim, o que tinha para falar de responsabilidade de terceiros, acho que já esgotou, a gente tratou do assunto mais importante, dos dois assuntos mais importantes, a questão processual, né? A gente teve a oportunidade agora de discutir. Então, vamos agora à questão da responsabilidade por infrações. Na responsabilidade por infrações, o tema mais importante é a gente entender que essa responsabilidade por infrações ela é de índole objetiva. Por quê? Porque quando ocorre uma irregularidade fiscal que gera uma infração, entende-se que essa irregularidade fiscal ela foi cometida pelo contribuinte. Então, por isso que ela é de índole objetiva. Então, a regra é a responsabilidade por infrações é objetiva. Não precisa o fisco demonstrar que a pessoa jurídica teve intenção de descumprir a norma tributária, que a pessoa jurídica se beneficiou daquele ato que gerou, aquele ato irregular que contrariou a norma tributária. Não precisa de nada disso. Por quê? Por conta do artigo 136, que diz que independe da intenção do agente. Então, pode ir lá
Exatamente, Natan. Independe da intenção do agente. Se independe da intenção do agente, você não tem que discutir dolo nem culpa. Né? É uma responsabilidade objetiva. Basta ter o quê? O fato e o nexo de causalidade do fato com a norma, né? Tem a norma ali, tinha que emitir nota fiscal. Não emitir documento, não emitir documento, está violando a norma, então pronto, vai caber infração. Tá? Então, a responsabilidade das infrações ela é objetiva. Quando a gente chega ali no próximo artigo, que é o 137, o 137, na verdade, ele vai abrir a possibilidade de excluir a responsabilidade do contribuinte. Então, quando que a responsabilidade vai ser pessoal do agente, de quem praticou o ato irregular, nas situações do 137. Então, de novo, o exemplo do funcionário que desviou 200 pares de calçado do estoque. Cai aqui no inciso 1º, as infrações conceituadas em lei como um crime, salvo quando praticada no exercício da administração, mandato ou função. O que ele quer dizer aqui? Se ele pratica no exercício regular da administração, é porque ele está fazendo no interesse da pessoa jurídica. Se ele está fazendo no interesse da pessoa jurídica, não vai atrair a responsabilidade pessoal. É isso que ele está querendo dizer. Mas quando o funcionário vai lá e desvia, né, os pares de sapato, certamente ele não está agindo no interesse da pessoa jurídica, ele está agindo no interesse dele. E, portanto, essa situação faz, a princípio, essa ausência dos 200 pares de sapato, a responsabilidade objetiva de quem? Do contribuinte, que é a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica descobre que esses 200 pares de sapato, né, digita aí, Marcelo, enquanto eu termino meu raciocínio aqui, que esses 200 pares de sapato foram desviados pelo funcionário. Pega lá a câmera de segurança, lá, o circuito interno, identifica, registra a ocorrência. Espera aí, eu não sei se a dúvida é do Marcelo ou do Lucas, mas já vou chegar aí, Lucas, segura um pouquinho. Já vou chegar aí. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Então, o que vai acontecer? O contribuinte, que é a pessoa jurídica, deve levar o caso ao fisco para o quê? Para alterar a sujeição passiva tributária. Ele vai mostrar para o fisco, ó, registrei boletim de ocorrência, tem aqui a filmagem, esse funcionário aqui desviou esses 200 pares de sapato, já houve até o boletim de ocorrência, já foi instaurado inquérito, a investigação está em curso. E com esses elementos, o fisco pode alterar a sujeição passiva, e aí, em matéria de pena, né, de sanção, a responsabilidade pela infração vai ser pessoal do agente. Aí vamos lá aqui. Marcelo, você quer abrir o áudio para falar ou quer digitar a sua questão? Eu vou seguir a ordem aqui, tá, Lucas? O Marcelo tinha levantado um ponto primeiro aqui. Professor, estou digitando aqui, daqui a pouco eu posto aí no... Tranquilo, então eu vou respondendo a do Lucas, tá bom, Marcelo? Vai digitando aí. Lucas, o seguinte, então, vamos lá. É possível ação de regresso? Se a empresa pagar, ela pode, obviamente, né, entrar com ação de regresso contra o funcionário. Só que é muito melhor, Lucas, você deixar o fisco correr atrás do problema, né? Você tem como demonstrar que você, né, sua sujeição passiva, ela é alterada pelo fato, aquele tributo só surgiu em razão do fato irregular do seu funcionário, o que você vai fazer? Você vai mostrar isso para o fisco, e o fisco que redirecione essa cobrança, o fisco que vai ter que alterar a sujeição passiva. Perceba que não é o caso lá do artigo 123 que você está usando uma convenção particular para alterar a sujeição passiva. Você está usando a própria regra do Código Tributário. Então, ao invés do seu contribuinte pagar o tributo para depois regressar contra o agente que causou aquele tributo e aquela multa, é muito melhor o seu cliente, né, você apresentar isso ao fisco para que o fisco faça o redirecionamento. Tá certo, Lucas? Agora vamos aqui, a pergunta do Marcelo, tá? Aí diz, Lucas, se esclareceu. Pronto, já esclareceu. Vamos lá. Se nos embargos de execução fica conhecido que a responsabilidade não é da empresa, mas sim de um sócio... Não, veja, mas quem vai entrar com embargos aí, esse embargos que eu estou falando, Marcelo, vai ser
no caso, um embargo do sócio, tá? Lá não dá para a empresa alegar no embargo da execução. Deixa eu aqui pensar, eu nunca vi a empresa alegando isso no embargo da execução, não. Porque ele não poderia alterar a sujeição passiva nos embargos. Normalmente, os embargos é um meio de defesa, a finalidade seria excluir o sócio da responsabilidade, porque ele já está lá sendo executado, ele é corresponsável, ele está sendo executado na execução. Agora, a empresa alegar isso em embargos, até que, rapaz, poderia, mas tem um problema, porque se eu fosse o advogado da empresa, eu não aduziria essa matéria nos embargos, não. Eu trataria isso numa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Eu não trataria isso nos embargos. Ele até poderia, mas eu acho que seria mais cabível ele discutir isso numa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, porque ele ia demonstrar que, na verdade, a empresa não é responsável pelo negócio jurídico que deu ocorrência ao fato gerador. Ele pode fazer esses embargos, mas o que me preocupa nos embargos é porque essa matéria foge às matérias que estão lá no 917 do Código de Processo Civil. Então, deixa eu abrir o 917 aqui só para ver se essa matéria daria para incluir lá. Deixa eu abrir aqui o 917. Porque ele tem que alegar na matéria dele, lá nos embargos, você tem que alegar matérias que estão lá no 917 do CPC. Não é isso? Vocês que sabem mais processo civil que eu. 917. Vamos lá, as matérias. Penhora, excesso, retenção, incompetência do juízo, qualquer matéria que pudesse deduzir, certo, ele poderia trazer lá no inciso 6º. Então, eu estou vendo como... Teria como traduzir sim, viu, Marcelo? O inciso 6º, ele traz qualquer matéria que seria deduzir no processo de conhecimento, então, teria como deduzir sim. Então, eu reformulo aqui minha opinião, dá para trazer nos embargos sim, com base no 917 6º, tá? Então, a empresa poderia alegar, só que o que você deveria pedir? Você não deveria pedir para direcionar a execução fiscal para o sócio. Você, sendo o advogado tributarista da pessoa jurídica, você pede, na verdade, o cancelamento da certidão da dívida ativa e a extinção da execução. Por isso que o ideal é você já fazer o pedido administrativo. Por quê? Porque você demonstra lá ao juiz, na execução, olha, juiz, tanto eu agi de boa-fé que eu mostrei para o fisco que não fui eu que pratiquei o fato gerador, foi o meu preposto que irregularmente praticou o fato gerador. Então, eu faria o pedido administrativo assim que eu fosse notificado, ou seja, durante o prazo ali de 30 dias para a defesa administrativa, eu faria o pedido administrativo para redirecionamento do crédito tributário para o sócio-gerente, para o funcionário, para o mandatário, para o preposto, para quem praticou o ato irregular, se o ato irregular não favoreceu a pessoa jurídica, tá? Nesse caso aí da casa lá de veraneio, né, lá em Canoa Quebrada, né, lá em Aracati. Aí eu redirecionaria, eu já manifestaria isso para o fisco. Se ele não fizesse... Não, aí o que ia acontecer, Iane? Julgada procedente a exceção os embargos do devedor, nesse caso, o fisco ia ter que fazer novo lançamento. Ele ia ter que fazer um novo lançamento do crédito tributário, agora contra o sócio, contra o empregado, contra quem praticou o ato ilegal que deu nascedouro ao crédito tributário. Tá bom? Então, o fisco ia ter que entrar, não só entrar com uma nova execução, ele ia ter que fazer um novo lançamento, ia começar do zero. Desde que, como essa decisão, daqui a pouco a gente vai estudar prescrição em decadência, como essa decisão judicial anula o lançamento anterior, o fisco teria novos 5 anos de prazo decadencial a contar da anulação da decisão que anula aquele lançamento para fazer um novo lançamento. Então, ele poderia fazer nova CDA, né, e fazer execução contra
o funcionário, o preposto, ou o sócio que praticou o ato irregular. Tá bom? Entendido aí essa situação? Ficou esclarecido a pergunta, Marcelo? Tá joia? Beleza. Vamos seguindo, então, na responsabilidade por infrações. Quem tiver mais pergunta, pode mandar aí, tá bom? Eu não vou detalhar os incisos aqui, tá? O que tem que ficar claro nos incisos lá do artigo 137 é que os agentes que praticam aquelas condutas lá do 137, eles atraem para eles a responsabilidade pessoal das infrações. Tá? Então, por quê? Porque você pode ter situações que não geram tributo, mas gera multa apenas. Por exemplo, a não emissão de uma nota fiscal de uma mercadoria isenta. A mercadoria é isenta, não vai gerar tributo a ser cobrado, mas isso gera uma multa. Então, essa multa pela saída dessa mercadoria isenta, pela não emissão de nota fiscal, seria responsabilidade pessoal daquele que deu razão à irregularidade, deu razão à infração. Essa infração, obviamente, é infração à legislação tributária, tá, gente? Então, é quando o crime gera também uma infração à legislação tributária. É quando a infração administrativa decorre da intenção do agente de causar o dolo específico administrativo, né? E aí vem a situação lá do inciso 3º, que são as mesmas pessoas do artigo 135. E agora acho que a gente comenta sobre a denúncia espontânea. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Aí a gente cai na nossa denúncia espontânea, né? Que é o último tema. Sim, Yane, essa responsabilidade por infrações está tratando da multa punitiva ou multa sancionatória, tá? O que é importante nesse tópico? Primeiro, que a presunção é de que a responsabilidade pela infração ela é sempre do contribuinte, porque ela é objetiva. O que vai afastar a responsabilidade objetiva do contribuinte? Aquela responsabilidade pessoal do 137. Então, a empresa lá do seu cliente, que você advoga para ele, dá consultoria para ele, a única maneira de afastar ele da penalidade ali que está sendo imposta é o quê? É você enquadrar o agente que praticou o ato em uma das hipóteses do artigo 137. Aí você vai livrar o seu contribuinte daquela multa e até do tributo, que aí você vai também utilizar o 135. No caso de empregado, no caso de preposto e assim por diante. Tá bom, Yane? Denúncia espontânea. Né? Denúncia espontânea é um tema que a gente pode aprofundar bem mais do que eu coloquei no material para vocês, porque a denúncia espontânea, ela, embora esse nome seja um pouco contraditório, né? É uma denúncia que é espontânea, quem que denuncia? É outra pessoa, né, que está denunciando, né? É um terceiro que está ali fazendo uma denúncia anônima, né? Não, é o próprio contribuinte que chega para o fisco e fala: fisco, eu vendi esse mouse e vendi sem nota fiscal e agora eu quero recolher o tributo desse mouse. Então, eu vim aqui para reconhecer que eu vendi um mouse sem nota fiscal e agora eu quero recolher esse tributo para que depois, se for identificada essa irregularidade, eu não venha a ser sancionado com a multa. Então, a primeira coisa é que a finalidade pode ser até uma confissão de erro também, como pode ser uma confissão mesmo de fraude intencional, tá? Pode ser que ele diga intencionalmente: não, realmente eu estava chateado com o Estado, a rua estava esburacada, eu resolvi que eu não ia mais pagar imposto, então eu fiquei 5 dias sem emitir nota fiscal, viu? Pode ser até intencional. Tranquilo, Lorena, não se preocupe não, que eu nem gerei ainda o arquivo da frequência, tá bom? Aproveitando aí, gente, qualquer problema que tiver, gente, de não conseguir entrar, não conseguir falar, não vai poder assistir, quer já justificar a falta, manda pela plataforma, gente. Manda na plataforma lá, que vai ficar a mensagenzinha para mim, fica documentado, né? Não fica mandando no meu WhatsApp, não, porque eu já tenho input direto de vara, de tudo quanto é coisa,
Então, assim, não manda não, porque, né, a chance de eu esquecer é muito maior do que eu ver ali que está na plataforma. Está registrado, né? Se eu for abrir aqui, eu devo ter umas 150 mensagens do WhatsApp para olhar. Então, não mande não, manda pela plataforma, tá joia? Esse existe, Anne, é o quê? Não entendi. Qual que é o existe aí? Tá bom? Mande pela plataforma lá, pela União. Ah, confissão de fraude existe, é denúncia espontânea, viu? A denúncia espontânea é uma confissão de fraude, tá? A denúncia espontânea é uma confissão de fraude. Lógico, ele vai dizer que foi um erro, que não foi intencional. Mas veja, Anne, nem aspecto criminal vai ter, viu? Sabe por que não vai ter aspecto criminal? Porque ele vai pagar o tributo. Se o cara paga o tributo, pode ter até denúncia, o processo pode estar andando. Se ele paga o tributo, extingue a punibilidade lá no criminal. Tá certo? Então, ele pode até dizer que foi mesmo, eu queria fraudar mesmo, entendeu? Eu usei nota falsa aqui, tá aqui, ó, tudo isso aqui é nota falsa. Pronto, morreu, porque ele pagou o tributo. Primeiro, o falso, ele é crime meio, então ele responderia o quê? Pelo crime lá do artigo 1º, inciso 3º, salvo engano, da 837, lá, que é o crime contra a honra tributária. Mas ele vai dizer, eu falsifiquei essas notas mesmo aqui, entendeu? E agora eu vim aqui pagar o tributo, porque agora a minha empresa melhorou, né? Porque eu estava com a corda no pescoço, eu quis foi sonegar mesmo, mas agora está tudo bem. E agora eu vim aqui pagar o tributo. Então, é isso. Com certeza, está resolvido, Geraldo. Está resolvido. Lei, acho que é artigo 84 da 9.430. Ele diz lá que o pagamento do tributo extingue a punibilidade. Acabou. Não tem crime não, viu? Crime some. Pagou o tributo, né? Para você ter uma ideia, ele pode fazer isso até em sede recursal, viu? Ele pode já ter sido condenado em primeira instância. Ele chega na sede recursal, né? Tem que ser antes de transitar julgado, viu? Transitou julgado, aí um abraço. Mas se ele, lá no recurso lá, está lá no recurso de apelação, ele já viu, está sabendo já que ele vai perder, o que ele faz? Corre no fisco, paga o tributo, pode até ter sido julgado a apelação, não transitou em julgado, ele vai e extingue a punibilidade. Tá? Até em sede recursal, tem decisão do STJ dizendo que mesmo em sede recursal, paga o tributo, paga o tributo não, né? O crédito tributário, então vai ser tributo e multa, não é denúncia espontânea, que a gente acabou avançando um pouco, né? Entramos no aspecto do crime contra a honra tributária, mas se ele pagar o tributo, mesmo em sede recursal, tem decisão do STJ nisso, pacífica, das duas turmas, nesse sentido, extingue a punibilidade, viu? Então, meu amigo, né? Pagou, salvou, tá? Agora, o que é denúncia espontânea, então, Iane? E aí ele vai dizer que foi erro, que foi fraude e tal, né? Exatamente, Natan, o espírito aqui é pagar, o Estado quer que o dinheiro entre no cofre. Tá? E até a doutrina critica muito essa questão dos crimes contra a honra tributária, o uso indevido do direito penal, né? Porque aí o direito penal estaria sendo usado como meio coercitivo para a cobrança de tributo, já que o Estado prefere receber o tributo do que colocar o indivíduo que praticou aquela fraude, enfim, no cárcere. Tá? Mas é isso mesmo. Por isso que os crimes contra a honra tributária não são processos criminais que você encontra muito, porque não vale a pena, é só mesmo quando é para receber. Né? Aí vai e paga, né? E aí resolve. Tá certo? Vamos voltar aqui na denúncia espontânea, tá bom? Não, aí não, viu, Marcelo? Vamos lá. O Marcelo está perguntando aqui. Se ele tem várias irregularidades, o fisco inicia a fiscalização de alguns tributos. Vai caber a defesa daqueles que não foram pegos? Marcelo, não é questão que não foram pegos, tem que ser os tributos não fiscalizados. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou empresário, recebi na minha empresa a visita da Receita Federal para fiscalizar o meu imposto de renda pessoa jurídica, minha COFINS e o meu IPI, digamos que eu sou indústria. Adianta eu ir lá na Receita Federal fazer denúncia espontânea? Não.
Eu posso fazer o quê? Denúncia espontânea do ICMS. Posso, porque eu não estou sendo fiscalizado a respeito desse tributo. Tá? Mas eu não posso ir lá querer na Receita Federal fazer uma denúncia de COFINS, de imposto de renda pessoa jurídica, e nem, qual foi o outro que eu botei, foi IPI. Tá certo? Ainda que eles fiscalizem e não achem nada. Mas se eu estou durante a fiscalização, não cabe denúncia espontânea. Lógico, terminou a fiscalização e eles não acharam flagrante, como assim, Natan? Não consegui entender. Flagrante em relação ao que você está falando? Ó, em relação a crime contra a ordem tributária, tá? Exceto no caso de falsidade, que você poderia ter uma prisão em flagrante, nos demais casos não cabe prisão em flagrante, tá? Por quê? Porque para você ter ali o crime contra a ordem tributária, a primeira coisa que você tem que ter é o lançamento definitivo do crédito tributário, tá bom? Não, porque o fisco, ainda que o fiscal identificasse, ele não pode, né, ele não poderia ali dar a voz de prisão em flagrante. Por quê? O da falsidade, sim. O da falsidade caberia, tá? Por que que caberia? Porque ali você identificaria um documento falso, né? O problema é que falsidade, normalmente, você precisa de uma prova pericial, né? Mas havendo ali uma certeza da falsidade, caberia, sim, a ordem, o comando da ordem de prisão, porque vocês sabem que qualquer um pode prender em flagrante, né? Qualquer um pode, né? Então, ele poderia ali efetuar a prisão em flagrante no caso de falsidade apenas, tá? Outra hipótese de falsidade seria no uso de programa de informática que gerasse adulteração, gerasse alteração dos dados fiscais, tá? Constatado o uso do programa que gera a fraude, caberia também a prisão em flagrante. Nos demais casos, não. Por quê? Porque você só tem o crime quando há o lançamento definitivo. A gente vai começar a estudar lançamento semana que vem, mas o lançamento definitivo ele só ocorre depois que o contribuinte é notificado, depois que passa o prazo da defesa do contribuinte, é que aí você tem o lançamento definitivo. Então, você nunca vai ter a prisão em flagrante nesses casos, tá? Porque vai depender, inclusive, da provocação ao Ministério Público através da representação de crime contra a ordem tributária. E quem é que faz essa representação? É a autoridade fiscal. Então, a autoridade fiscal constata irregularidade e encaminha para o Ministério Público essa constatação. Tá? Então, no caso de que ele deixou de emitir nota fiscal, ele vai ter que apurar o crédito tributário, fazer o lançamento, esperar o lançamento ficar definitivo para ele comunicar, fazer a representação ao Ministério Público, tá? Certo, Lucas? Vamos voltar para a denúncia espontânea, gente, que nem de penal eu gosto, viu? Vamos voltar para a denúncia espontânea. Espera que tem mais uma pergunta. Não é que, Iane, não é que tem que aguardar. Você vai ter que aguardar a fiscalização acabar, viu? Se você já está sendo fiscalizada naqueles tributos que você sabe que tem alguma coisa incorreta, você vai ter, se você fizer durante a fiscalização, não vai adiantar nada. Qual que é a finalidade da denúncia espontânea, gente? A finalidade da denúncia espontânea é excluir as multas. Então, quando você tem a denúncia espontânea, não se fala denúncia MP, não, tá? O termo técnico é representação, tem um nomezinho na Lei 8.137. Representação de crime, representação para fins de crime, para fins de denúncia de crime contra a ordem tributária. Se não me engano, o nomezinho é esse. Tem um nomezinho lá na 837, tá? Aí, essa representação que quem faz é a Fazenda. A Fazenda que vai comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público inicie a apuração. Normalmente, o que o Ministério Público faz? Encaminha essa representação, ele instaura um procedimento no Ministério Público e encaminha para a polícia, no caso a Polícia Civil, para instaurar inquérito e investigar. Tá? Ele poderia já fazer com os elementos no momento. Porque muitas vezes cria-se praxes desnecessárias. Mas ele não precisa nem mandar investigar, não, porque já tem tudo ali
na documentação enviada pela Fazenda, tá? Então, ele já tinha elementos ali, sempre tem elementos para denunciar. Geralmente ele diz que não tem, manda para o delegado fica lá, né, naquele vai e vem, até que ele vai e denuncia. Mas, normalmente, porque quando manda a representação, manda todo o processo administrativo tributário. Então, você já tem todos os elementos ali, tá? Vamos voltar aqui para a denúncia espontânea, gente. Então, a denúncia, qual que é a primeira finalidade da denúncia espontânea? Excluir todas as penalidades, viu? Inclusive a multa de mora, tá? Tem aqui, alguém botou aqui uma interrogação aqui, Lucas, se há desconto e tal. A denúncia espontânea exclui todas as penalidades. Exclui multa de mora e exclui multa punitiva, tá? Só não exclui o quê? É o que ele fala aqui, no próprio 138. Atualização e juros de mora. Não confundir juros de mora com multa de mora. Juros de mora é apenas a remuneração do capital, porque aquele dinheiro ficou paralisado e o Estado deixou de usá-lo. Então, é a remuneração do capital. E a atualização para que não haja corrosão com a inflação. Então, vai aplicar lá o INPC, mais juros de mora de 1% ao mês. Né? Normalmente é isso. Tá? Ou vai aplicar a Selic já é a atualização monetária com juros de mora. Tá bom? Então, a grande finalidade da denúncia espontânea é você tirar tudo quanto é multa. É como se você estivesse pagando só um imposto atrasado. E é isso mesmo, você só paga o imposto atrasado. Porque você paga, e mesmo quando você paga o imposto atrasado, tem multa. Né? Mas, no caso, quando você faz a denúncia espontânea, o que acontece? Você vai pagar um imposto com juros e atualização monetária só. Não vai ter multa de mora e nem multa punitiva, porque a denúncia espontânea exclui todas as multas. Essa é a finalidade da denúncia espontânea. Para gerar o efeito de denúncia espontânea, o que tem que acontecer? Primeiro requisito é você comunicar ao fisco a irregularidade. Então, você comunica e imediatamente você paga. Você não fica esperando o fisco fazer nada, não. Você comunica e paga. A não ser que dependa de arbitramento do fisco. Então, você vai comunicar, pedir para o fisco arbitrar. O fisco arbitrou, paga o arbitramento. Ainda que você não concorde, meu amigo, não vai discutir. Pague para resolver a denúncia espontânea. Depois você entra com alguma repetição no débito se você achar que está alto. Mas resolva a denúncia espontânea. Isso é o primeiro requisito, então. Você comunicar o fato e pagar. E qual é o segundo requisito? Que você não esteja sob fiscalização. O que é não estar sob fiscalização? A fiscalização não pode ser sob o tributo que você quer denunciar. Então, não é porque eu não posso fazer a denúncia espontânea de tributo da União, porque eu não estou sendo fiscalizado pela Receita Federal. Nesse exemplo que eu dei, né, que a fiscalização era de imposto de renda pessoa jurídica, IPI e COFINS. Digamos que fosse só imposto de renda e IPI, não tinha COFINS. Não tinha nenhum problema se eu não estou sendo fiscalizado em relação a COFINS, apesar de ser uma fiscalização da Receita Federal, que eu obtivesse ali a denúncia, que eu fizesse a denúncia espontânea da COFINS. E já contando para vocês que normalmente não é assim. Quando a União ela comunica que vai fazer a fiscalização, normalmente ela bota todos os tributos de competência da União, viu? Por que ela faz isso? Para não dar chance para a denúncia espontânea. E segundo, porque às vezes quando ele acha um erro, ele começa a puxar e vai achar erro nos outros. Então, normalmente, quando vai fazer a fiscalização, a União, ela já diz, eu vou fiscalizar, ele relaciona todos os tributos de competência dela. Tá certo? Então, essa porta não fica aberta, não. No caso do fisco estadual, por exemplo, normalmente é só ICMS mesmo, porque IPVA não é um tributo que você vai fiscalizar, porque IPVA lançou, o cara não pagou, vai para a execução fiscal. Então, não existe sonegação de IPVA, né? Existe não pagamento, e não pagamento você não precisa fiscalizar, não pagou é só mandar para a execução fiscal. Então, o estadual, normalmente, ele vai fiscalizar o ICMS. E ele vai fiscalizar o ICMS de quando? Dos últimos 5 anos. Então, dificilmente você vai encontrar uma fiscalização só do ano 2019. Ele vai pegar, vai lavrar o termo de iniciação fiscal e vai dizer, olha, hoje é dia 2 de setembro de 2020, eu vou fiscalizar do dia 2 de setembro de 2015 até a presente data. Acabou.
ele amarra tudo, né? Então, de maneira que você não tenha como fazer a denúncia espontânea. Né? Sim. Não quer dizer que esse tributo que ele pagou pela denúncia espontânea vai sofrer autuação. Não pode, tá? Digamos que ele faça uma denúncia espontânea de ICMS, mas ele não aponte todas as irregularidades. Tá? André, daqui a pouco eu falo dessa questão do IPVA, tá? Daqui a pouco eu falo. Então, Eduardo, o que vai acontecer? Não quer dizer que ele não vai fiscalizar mais o ICMS porque você fez uma denúncia espontânea. Mas aquele ICMS daquela venda que você declarou, ele não vai mais olhar porque você já fez a denúncia espontânea. Agora, ele vai olhar outras coisas. Ele pode olhar outras vendas, ele vai olhar o seu estoque, ver se o seu estoque ele coincide com as entradas e saídas, ele vai ver se você não está fazendo subfaturamento, ele vai ver se você não está utilizando créditos inidôneos. É isso que ele vai fazer. Não quer dizer que você não vai ser mais fiscalizado. Tá bom, o André? André não, perdão, foi o Eduardo. Tá certo, Eduardo? André, questão do IPVA. O IPVA é tributo lançado de ofício. A gente vai estudar lançamento daqui a pouco, tá? Então, na verdade, não existe uma fiscalização de IPVA. Né? O que existe é o seguinte, se o cara não pagou, vai para a dívida ativa e acabou. É isso que existe. Tá? Normalmente, a policiamento de trânsito verifica se a regularidade de pagamento do IPVA, do seguro DPVAT, e acaba sendo, entre aspas, uma fiscalização, mas essa fiscalização não é de índole tributária. Essa fiscalização que eles fazem é por força lá do Código de Trânsito, perdão. Então, eles verificam a regularidade do veículo, porque lá no Código de Trânsito tem um artigo, né, que fala que o veículo tem que estar com sua documentação regularizada. Se ele não pagar IPVA, ele não vai ter o registro do veículo do ano. Então, por isso que vai dizer assim, você não pode circular porque você está irregular. Né? Então, é uma fiscalização que, na verdade, está pautada no Código de Trânsito, não é uma fiscalização de índole tributária. Tá certo, André? E como é que é a execução fiscal? É igual qualquer outra. Né? Não pagou IPVA, vai para a dívida ativa, emite a certidão e ajuiza a execução fiscal. Tá? O que acontece é que, normalmente, existe um limite para ajuizar a execução fiscal. Eu não sei agora quanto está no Estado, se é 5 mil ou 10 mil, mas existe um limite que a lei estadual diz, só vai ajuizar a execução fiscal, por exemplo, acima de 5 mil. O que acontece? Inscreve em dívida ativa, mas não executa ainda, por quê? Porque o seu IPVA que você está devendo é R$1.000. Como só executa a partir de 5 mil, ele deixa juntar. No ano seguinte você não paga de novo, vai ter lá mais 1.500. No outro ano, mais 1.500. Até já chegar a 5 mil e poder executar. Como assim, Eduardo, dá 90 dias para autorregularização? Eu não conheço isso não, viu, Eduardo? O que acontece, acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, o fisco, às vezes, ele identifica uma situação e diz assim, eu vou lhe dar 90 dias para não ir fiscalizar se você regularizar. Deve ser isso que você está querendo dizer, né? Às vezes, eles fazem isso, é uma medida administrativa para facilitar a arrecadação, tá? Mas eles identificam alguma irregularidade e dão um prazo para o contribuinte sanar como se fosse uma denúncia espontânea. Então, eles não lavam o termo de iniciação de ação fiscal e falam assim, olha, você regulariza tudo. E aí o contribuinte vai e regulariza tudo, entre aspas, né? Regulariza ali 80%, 70%, né? Ainda deixa alguma coisinha para ver se passa, e ele faz a denúncia espontânea. Isso aí, quando eu era da Receita, até acontecia isso, né? Eles chamavam isso de... Tinha um nomezinho lá, recuperação fiscal. Tinha um nomezinho que era dado, né? Era como se fosse uma atuação fiscal de conscientização do contribuinte. Né? Tem muito tempo, tem mais disso. Foi em 96, quando eu estava na Receita. Então, aí vão mais de 20 anos, né? Então, eu não lembro o nome mais que usava. Era alguma coisa assim. Então, pelo que você está falando, ainda hoje eles fazem isso, né? Mas é por isso, é para, ao invés de lavar auto de infração, o contribuinte recorrer e ficar discutindo, né?
eles fazem esse procedimento que o contribuinte vai lá e paga, e a intenção é que entrar dinheiro para o cofre mesmo, é resolver a questão dos recursos financeiros do Estado, tá? Então, por isso que... Não é o refis não, Natália, isso não é refis não. O refis é quando já tem o crédito constituído. Isso que o Eduardo está falando é antes de haver o lançamento. Então, o fisco diz assim, olha, eu verifiquei aqui que tem umas coisas na sua empresa que estão parecendo que não estão certas, você ainda não está sob fiscalização, mas vai entrar. Então, você tem 90 dias para regularizar, daqui a 90 dias eu começo a fiscalização. O que ele está querendo dizer? Olha, se você não regularizar em 90 dias, você não vai mais poder fazer denúncia espontânea e eu vou achar o que está errado, porque eu estou vendo que tem alguma coisa errada aqui. Tá certo? O refis é a possibilidade de parcelamento de dívidas tributárias já constituídas, tá bom? Então, não é o refis, não. No refis, o crédito tributário já está inscrito em dívida ativa, ele vai pedir o parcelamento, tá certo? Então, a respeito da denúncia espontânea, o que é importante é isso, é saber que exclui as multas de mora e multa punitiva, e que o requisito é, primeiro, que você informe, pague o tributo devido com juros e atualização monetária, e você faça ali o pagamento do tributo e não esteja sob fiscalização em relação ao tributo que você quer fazer a denúncia espontânea. Sim, é à vista. Se ele fizer o parcelamento, acho que eu botei o julgado aqui, né? Parcelamento não configura pagamento, tá certo, Iane? Então, se ele faz a denúncia espontânea querendo parcelar, o fisco vai falar assim, beleza, você quer parcelar, mas você vai ter que pagar as multas aqui, tá certo? Porque vai perder a natureza da denúncia espontânea. Tá? Só é denúncia espontânea se ele pagar o tributo com juros e atualização monetária, e na hora ali, ó, né? Chegou, fez a denúncia espontânea, o fisco emite ali a guia de recolhimento, ele vai, recolhe no banco e devolve e apresenta, comprovando que cumpriu, tá certo? Então, não cabe parcelamento, não. Eu até botei julgado do STJ falando sobre isso, tá bom? A respeito disso, alguém tem mais alguma pergunta da denúncia espontânea? Professor, só mais uma dúvida. Diga. O senhor falou a respeito aí dessa fiscalização de 90 dias. Antes de começar a fiscalizar, ele pode solicitar esses 90 dias para fazer essa denúncia espontânea ou não cabe a ele? Ele não precisa nem solicitar, não. O contribuinte vai fazer denúncia espontânea quando quiser, tá, Iane? O que Eduardo está colocando aqui é uma prática que, às vezes, o fisco adota para agilizar a arrecadação. Ele chega assim e dá um recado para o contribuinte, ele não começa a fiscalizar. E diz assim para o contribuinte, contribuinte, empresário, vi aqui sua empresa, tem alguma coisa que não está certa, então eu vou te dar 90 dias para você fazer a denúncia espontânea do que você tiver de irregularidade. Se você fizer a denúncia espontânea, você, né, não vai sofrer as multas, né, caso você seja fiscalizado. É isso que ele está falando, tá? Então, não existe prazo para denúncia espontânea. Isso que o Eduardo está colocando é uma situação, às vezes é o que eles chamam de uma operação padrão, não é nem operação padrão, não, o termo não é esse. É uma medida de conscientização com a finalidade de aumentar a arrecadação. Então, o que eles fazem? Orientam os fiscais a fazer um levantamento ali das empresas. Na verdade, o fisco aí, Natan, você está perguntando nesse caso, né? A multa de ofício que você está querendo dizer, Eduardo, é a multa punitiva e a multa de mora, não é? Você fala em multa de ofício porque a aplicação de penalidade é um lançamento de ofício, tá? Então, ele evita essas penalidades porque não vai ser feito o lançamento de ofício, porque o contribuinte vai fazer a denúncia espontânea. E aí, Anny, o que acontece? Esse prazo de 90 dias pode ser um prazo diferente. Eu lembro que lá, quando eu estava na Receita, o nosso prazo era a gente dava um prazo de 30 dias. A gente avisava o contribuinte, né? A gente falava, olha, sua empresa vai passar por uma fiscalização, não será agora, mas já está no planejamento. Como medida
educativa, nós recomendamos que a empresa já faça o saneamento das irregularidades e vai ter 30 dias, a gente dava 30 dias para fazer a denúncia espontânea. Passado o prazo, sem fazer a denúncia espontânea, acabou. Né? Aí a gente iniciava a fiscalização, aí não tinha mais como fazer denúncia espontânea. Mas a gente lavrava o documento para registrar essa denúncia espontânea. Registrar a denúncia espontânea, registrar a fiscalização. Tá certo? Então, Iane, esse prazo é um prazo, digamos assim, consensual, né, que o fisco é feito para agilizar, para facilitar, para não ter que lavar auto de infração, o contribuinte depois recorrer, e esse dinheiro vai demorar mais para entrar. Qual que é o interesse do fisco? É arrecadar. Então, por isso que em algumas situações existe digamos assim, um programa, né, digamos que seja uma ação coordenada no país inteiro, no estado inteiro, e eles fazem essa ação coordenada e os fiscais fazem lá um levantamento, né, através de parâmetros de sistema, de indicadores de sistema, que ele vê lá, pô, esse cara está aqui, está arrecadando, digamos, está arrecadando 5% do faturamento dele, ela para estar arrecadando normalmente 12%. Né? Então, tem alguma coisa errada. Então, já é um indício. Tem vários parâmetros que se usa, né? Tem o parâmetro de entrada e saída. Se está entrando muito e não está saindo, das duas, uma, ou ele está fazendo estoque, ou então ele está vendendo sem nota. Então, existem indicadores que dão esses parâmetros. Aí, com esses parâmetros, o auditor lá, ele sabe, ó, tem de 100 empresas, ele pega as 10 que estão com os piores parâmetros e já diz, essas 10 eu vou fiscalizar daqui a 90 dias, né? Daqui a 30 dias eu passo 90 dias fiscalizando. Havendo esse plano de educação fiscal, aí eles dão um nomezinho, eles criam nomes para esses planos, e aí vai lá o fiscal e avisa, olha, o empresário, a empresa João Limitada, sua empresa aqui está com os indicadores muito ruins, você vai ser fiscalizado, mas antes da fiscalização você vai ter 30 dias para regularizar e fazer a denúncia espontânea e pagar o tributo devido. Se você não fizer, você vai ser fiscalizado e corre o risco de o fiscal encontrar e acaba encontrando mesmo. Nem sempre encontra tudo, mas dá para encontrar ali, né? Normalmente 80% a gente consegue achar numa fiscalização razoável, né? Porque não dá também para você passar o pente fino, porque toma muito tempo e tem muito contribuinte. Né? Hoje em dia é melhor, né? Hoje em dia é tudo eletrônico e não deve dar para passar pente fino, sim. No meu tempo, que era no MOOC, né? Era livro, e você tinha que ir digitando aquilo ali no calque, né? E para tirar, puxar, né, as planilhas ali e tentar achar, era pior, né? Você passava um mês só para digitar livro de estoque, livro de entrada, de saída, nota fiscal, conferir nota fiscal com livro. Hoje é tudo eletrônico, boa parte da fiscalização já é automática. O Adebal, a denúncia espontânea é uma delação feita pelo próprio contribuinte, tá? O ato do fisco na TAMPAR comunicar a fiscalização se chama termo de início de ação fiscal, tá? Então, ele lavra o termo de início de ação fiscal. A partir do momento que o termo é lavrado, esse termo, normalmente, hoje, ele é eletrônico, então vai uma comunicação, não vai nem para a empresa, vai para o contador da empresa. E aí, o contador sendo cientificado, isso aí já configura a ciência do início da ação fiscal, tá bom? Agora, essa questão do prazo, normalmente também vai uma cartinha para o contador, né? Eles dizem lá, bota lá o logotipo do programa, né? Programa de Educação Fiscal, né? E aí manda a cartinha dizendo, ó, a empresa fulano de tal, você está indicada, né, no sistema para ser fiscalizada nos próximos 30 dias, sugerimos que, aí faz uma cartinha lá que adote as providências de verificar eventuais irregularidades fiscais e saná-las antes do início da fiscalização, recolhendo os tributos pertinentes. Por que ele quer isso? Porque ele quer arrecadar. Tá joia? Mais alguma pergunta aí, gente? Tudo esclarecido? Tranquilo, professor. Beleza, Bom, então, valeu, Cefran, valeu, Geraldo, mais aí. Oi, Aderbal. Não, por mim não, professor. Beleza, tá joia, beleza. Valeu. Então, só lembrando que a gente vai ter o estudo de caso dessa semana. Eu já vou liberar assim que acabar a aula, mas vocês têm
pode deixar o horário da sexta-feira para isso. Quem quiser fazer antes, sem problema, tá? Daqui a pouco, terminada a aula, eu libero o nosso estudo de caso, tá bom? E, no mais, muito obrigado pela atenção. Deixa eu passar a nossa frequência, não saiam ainda, por favor. Eu vou passar aqui nossa frequência. Tá? Assim que eu terminar de gerar a frequência, eu aviso a vocês. Eu tenho que clicar aqui e gerar. Pronto. Espera aí que tem mais uma pergunta aqui que apareceu no chat, foi do Henrique. Deixa eu ver aqui. Eu já gerei a frequência, viu, gente? Vamos lá. Uma empresa X só vende produto que é açúcar. E tem PIS, COFINS ali que está zero. Beleza. O contador ficou 1 ano sem passar para SPID fiscal. Deve ser aquele comunicado eletrônico que ele tem que fazer da movimentação. Isso aí gera, né, uma multa, né? Porque ele deixou de cumprir uma obrigação acessória. Levou multa, exatamente. Aí eu nem terminei de ler a pergunta, mas é isso mesmo, viu? A multa é porque ele descumpriu uma obrigação acessória, tá bom, Henrique? Aí mesmo não... É igual o exemplo que eu dei, né, do livro, né, que eu falei, né, perdão, falei da mercadoria isenta, né? Mesma coisa, mercadoria isenta. Né? Se você, mesmo na mercadoria isenta, você vai ter uma penalidade por não emitir documento fiscal. E aqui, no caso desse SPED fiscal, é um documento eletrônico que ele tem que gerar periodicamente, eu não lembro qual que é a periodicidade, se é mensal, se é bimestral, trimestral, mas ele tem que periodicamente gerar isso aí para o fisco, tá? E quando deixa de gerar, isso só um minutinho, quando deixa de gerar, gera a multa, tá? Quem mais queria falar? Quem queria falar? O Aderbal? Sou eu, Aderbal. Diga aí, meu professor, mas essa multa, quem pagaria era a empresa ou o contador, ele é solidário? Lembra que a questão da penalidade, a responsabilidade é sempre o quê? Objetiva. Certo. Então, vai caber à empresa comprovar que o contador, né, praticou algum ato daqueles do 137, né? E aí tem que ter dólar específico. Me parece que a dificuldade aí seria o dólar específico. Exatamente, foi o que eu entendi na pergunta do colega. Então, não tendo dólar, o fato dele esquecer, não tem um dólar específico. Então, o que você teria que fazer? Entrar, na verdade, com ação de regresso contra o contador, por ele ter praticado ali, deixado de observar a relação contratual que impunha a ele esse dever de zelar ali pelo atendimento dos comandos, né, da lei tributária, né? Porque você paga o contador para que ele atenda essas obrigações acessórias, né, da empresa, né? Tá certo? Muito bom. Então eu não veria aí como comprovar esse dólar específico. O contador seria ali um representante, né, atuaria em nome da empresa, né? Tá, pois a empresa passa todo mundo... ele vai ter que cobrar, entendeu? Ele vai entrar com ação de regresso, né, contra o contador. Ele não vai poder alegar, né, porque como é que ele vai aprovar esse dólar específico? É muito mais ele discutir, digamos, a falta, né, de observância do contrato, né, existente entre a empresa e o contador, tá, Henrique? Eu acho que para jogar isso aí, atrair a responsabilidade pessoal do contador, seria complicado, que teria que provar o dolo específico. Tá certo? Porque não configura crime, então não é o inciso primeiro. Não vai configurar aquele dolo específico da infração administrativa, que é o inciso segundo. Então, vai para o terceiro, que tem que ter o dolo específico dos agentes ali do artigo 134, do artigo 135, né? Então, ficaria difícil. Tá bom? Eu já passei a frequência, deixa eu ver se seu nome está aqui, só um minuto. É porque a frequência, na verdade, eu gero aqui, viu, Iane? Não se preocupe, não. O seu nome está aqui, Iane, já, viu? Não se preocupe, não. Está aqui na lista aqui. Tá? O seu nome rodou aqui. Eu clico aqui e tem esqueci o nomezinho, um aplicativo aqui que ele ele verifica todo mundo que está aqui na reunião, tá bom? Aí pega o nomezinho de todo mundo.
Tá bom, professor, porque eu não entendo muito desses negócios de tecnologia, mas tá joia. Eu não estou entendendo não, mas estou aprendendo. Tá joia, gente? Então, muito obrigado, viu? Boa noite. Oi, Bom pessoal. descanso. Boa semana, bom final de semana. Obrigado, e até semana que vem. E domingo, fala para vocês já, tá bom? Boa noite, pessoal. E não esqueça o estudo de casa aí na sexta-feira. Com certeza. Com certeza. De 15 minutos vocês conseguem desenvolver. Tá, obrigado. Boa noite a todos aí. Muito obrigado.